Olá, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, muito bem-vindos ao nosso culto de oração. Vocês estão vendo que a gente está de estúdio novo, né? Estamos inaugurando isso aqui, então sejam muito bem-vindos aí a essa noite em que nós estamos nos reunindo para louvar, para adorar, para orar, mas também para ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eu quero começar lendo com vocês aqui um salmo que nós encontramos no capítulo 18, Salmos 18, verso 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, chegou aos seus ouvidos. E é nisso que nós cremos. Quando nós clamamos, quando nós oramos, sabemos que Deus nos ouve. E é nesse entendimento, é nessa fé que nós queremos também andar nesse culto de hoje, entendendo tudo que for colocado diante do Senhor, Ele nos ouvirá. Vamos orar. Deus Santo, obrigado, Senhor, por mais essa noite, obrigado, Senhor, por mais esse tempo em que nós podemos nos dedicar à oração, por esse tempo que nós podemos nos dedicar, Senhor, a saber de Ti aquilo que Tu tens para nós nessa noite através da mensagem. Tempo em que nós podemos nos conectar contigo e colocar todas as nossas ansiedades, colocar os nossos problemas diante de Ti, Senhor. Te agradecemos por isso. Muito obrigado. Ouve-nos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Vamos aí a um tempo de louvor. Acompanhem conosco esse louvor. Na sequência, vamos ter então os avisos. Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para
Muito bem, de volta, vamos aí aos nossos avisos, né? De novo, não preciso dizer a ninguém, continuamos em lockdown, vocês aí na sua casa, cada um ocupando o seu cantinho do sofá ou a cadeira onde você senta, né? Onde você já se acostumou a assistir aí os nossos cultos, e nós aqui, trabalhando a partir da igreja, e damos graças a Deus por esses meios que Ele nos coloca à disposição para que a mensagem possa chegar, para que a gente continue trabalhando a comunhão entre nós e que em breve cremos que isso vá passar e a gente possa novamente estar juntos, eu olhando para vocês, vocês me dando aquele feedback instantâneo daquilo que está acontecendo, né? Seria muito melhor, né? Lembrando a todos vocês que a Assembleia do dia 28, que seria agora o próximo domingo, ela não vai acontecer em função da impossibilidade de nos reunirmos, não é? Então, a nossa liderança entendeu por bem nós fazermos isso numa data posterior. E vocês vão ser avisados, então, disso, de quando isso deverá acontecer, ok? Eu falei semana passada de um assunto e eu acho que vale a pena a gente voltar nisso, né? Se você está assistindo, concentre-se nisso que você está vendo. Deixe as coisas que estão passando do teu lado, de lado. Não seja um mero espectador, como alguém que está aí assistindo uma novela, uma série, mas seja como aquele que está, de fato, participando desse culto, ok? Faça isso. Você vai ver que você vai absorver muito mais daquilo que está sendo feito e o retorno para você será muito melhor. Queremos ainda frisar a questão das cestas básicas e também da nossa proposta de ajuntarmos aí 200 quilos de donativos até o dia 26. Já temos uma boa quantidade, mas ainda falta, ok? Falta aquela tua parte que você talvez pensou em trazer e não trouxe ainda, ok? Estamos esperando aí, tá certo? Mas queremos já de antemão agradecer a todos a todos vocês que atenderam ao nosso chamado. Os pedidos de oração podem ser feitos pelo YouTube aí, no chatzinho do lado, ok? Semana passada houve uma situação em que eu não pude participar. Eu falei que participaria e não pude. Mas o pastor Agérison estava lá atendendo, né? E dessa vez eu pretendo estar, né? Tiago diz na sua epístola de que a gente deve dizer, se Deus permitir, farei isso ou farei aquilo. Então, se Deus permitir, estarei aí junto com vocês no chat e respondendo já em tempo real os pedidos de oração que você estará fazendo aí, ok? E o número do meu WhatsApp também estará fixado aí, então você pode também mandar diretamente para o número do WhatsApp. Vamos então agora para os aniversariantes dessa próxima semana. Nós temos no dia 25, amanhã, o Nicolas Ortiz. No dia 25 também a Simone Vintes. Logo depois disso, o Paulo Vintes. Eu entendo que é o Dr. Paulo, como nós o conhecemos, né? No dia 28, a Elizabeth, a Beth, como muitos conhecem, a Elizabeth Tuck. E no dia 30, alguém muito importante para mim, que é o meu pai, Teodoro. Dia 30, ele estará de aniversário. Então, o meu abraço a todos vocês, aquele abraço virtual, aquilo que nós conseguimos fazer agora, da maneira como estamos, mas que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus esteja aí agindo na vida de vocês, que Deus dê muita saúde, muitas felicidades a vocês. E, como eu digo sempre, prosperidade no maior sentido da palavra, ok? Vamos orar? Deus Santo, muito obrigado, Senhor, por esses queridos que hoje nós podemos citar aqui como que farão aniversário nos próximos dias, Pai. Te agradecemos pela vida de cada um.
Te agradecemos, Senhor, porque a Tua salvação alcançou a cada um deles. Te agradecemos, Senhor, porque são servos, são pessoas que Te servem, de uma maneira ou de outra, da forma como Tu tens chamado, Senhor, mas são servos, Pai. Muito obrigado por isso. Queremos pedir, Senhor, pela saúde de cada um deles, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, que dês muitas felicidades, Senhor, nesses próximos tempos, nesse próximo ano a eles, Senhor. Mas queremos também que os conserve, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por cada um deles. Amém. Amém, amados. Vamos aí a mais um louvor. Acompanhe, cante junto conosco, ok? Seus problemas parecem não ter solução quando as mágoas inundam o teu coração. Há alguém que atende a sua oração, Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abra o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele o teu Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é o Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Voltando agora então com os pedidos de oração. Queremos continuar destacando aqui o nosso querido Danilo. Eu sei que você já tem orado um tempo por ele.
Eu sei que você já tem intercedido pela vida dele. Muitas coisas estão acontecendo, consultas médicas, enfim, está sendo procurado de toda forma entender como funciona essa alergia dele, o porquê dessa alergia dele. Mas entendemos que, sobremaneira, em todas as coisas, Deus é soberano e nós queremos entregar a Ele, clamar a Ele. Lembra do nosso verso de introdução? Nós queremos clamar a Ele, que Ele o cure da maneira que melhor lhe aprouver. Queremos continuar pedindo aqui pela família Vibe, que foi duramente afetada na semana passada, né? Perdemos aí o Sr. Johan e também a Dona Serena. Perdemos para nós um ganho para os céus, né? Entendemos que hoje eles estão muito melhores do que nós. A velhice, a idade já não faz mais parte, as dores não fazem mais parte, problemas cardíacos, problemas de AVC, tantas coisas, elas terminaram e hoje eles estão com o Senhor. Por isso nós somos gratos, mas pensamos nesses que ficaram. Pensamos no filho, Davi, na Marlise, os filhos deles, na Ellen e também nas filhas dela. Que Deus console, que Deus traga conforto a eles bem de uma maneira próxima. Queremos ainda pensar nas pessoas que têm câncer na nossa igreja, as pessoas que foram acometidas por esse mal. Temos várias pessoas, várias, e temos citado elas já de diversas maneiras, né? Então, vamos orar por essas pessoas que têm câncer na nossa igreja, que estão em tratamento, que porventura acabaram de descobrir, que Deus esteja tratando delas da melhor maneira. Também temos ainda pessoas com Covid, né? Aquelas que foram infectadas há pouco e alguns que estão em tratamento e já estão aí numa fase mais final da doença, no sentido de estar melhorando, não é? Então esteja pensando também nessas pessoas. E queremos continuar pedindo pelo nosso pastor Agérison. Lembre dele nas tuas orações, ok? Vamos fazer isso agora juntos. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos pedir, Senhor, por essas situações que foram colocadas aqui, Senhor. Queremos colocar o Danilo, Senhor, perante Ti. Queremos pedir, Senhor, que estejas cuidando dele, Senhor, colocando a Tua mão saradora sobre aquelas feridas que cobrem o seu corpo. Queremos pedir, Senhor, que a causa disso tudo seja definida, seja descoberta, Senhor, e sabemos que Tu és o médico dos médicos, Tu sabes o que está acontecendo, Senhor, por isso desvenda isso para os profissionais, para que haja um tratamento correto, Senhor. Sobretudo, Senhor, entendemos que, por seres o médico dos médicos, Tu podes curá-lo, Senhor, de um tempo para o outro, Pai. Mas sabemos também que a Tua vontade deve ser entendida e obedecida, Senhor. Por isso, a Teu tempo, da Tua maneira, cura o Senhor em nome de Jesus. Da mesma maneira, pedimos, Senhor, por esses queridos que sofrem com o câncer, Pai. Temos vários queridos que estão aí em tratamento, que estão fazendo quimioterapia, que estão fazendo radioterapia e outras tantas situações, Senhor. Pedimos, Pai, que estejas cuidando deles, cuidando, Senhor, da saúde, cuidando do bem-estar, cuidando do seu conforto, Pai, para que nesse tratamento, Senhor, eles possam sentir a Tua mão consoladora, o Teu Espírito Consolador sobre eles, Pai. Também os familiares que convivem, que ajudam, que estão sempre dispostos a ajudar, Senhor. Cuida deles também, abençoa-os em nome de Jesus. Nos lembramos dos nossos queridos da família Vibe, Senhor, que estejas também com o Teu Espírito Santo, consolando, abraçando, Senhor, da maneira como só o Espírito Santo pode fazer, Pai. Entendemos que eles sofrem, entendemos que eles estão com saudade, mas sabemos que para o casal, de fato, foi o melhor, Pai. E por isso nós somos gratos. Abençoa, Senhor, e cuida, Senhor, também da
saúde do nosso pastor, do pastor Agérison. Esteja cuidando dele, Senhor, esteja dando com que o tratamento surta efeito, Senhor, que essas dores terríveis elas possam diminuir, elas possam acabar, Senhor, e ele possa de novo, Senhor, ter alegria na vida, alegria naquilo que tu tens dado a ele, Senhor, com a sua esposa, seu filho, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa também a mãe T, Pai, nesse tempo em que ela ainda está se cuidando, nesse tempo em que ainda ela está se tratando também do câncer que ela teve, Senhor, e que ela possa, em breve, Senhor, também receber a notícia de que não há mais nada, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Queremos pedir agora que abra os nossos olhos, abra o nosso coração, a porta do nosso coração, para que possamos entender qual é a Tua mensagem, Senhor, para nós nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então à mensagem de hoje. Mensagem de tempos difíceis, mensagem em que a palavra cientificamente comprovado está cada vez mais em voga, tantos usam para um lado, outros usam para o outro lado, e o homem ele consegue explicação para todos os fenômenos que ocorrem quando nós falamos em curas milagrosas. Os médicos têm explicação para tudo isso. Por outro lado, as pessoas estão cada vez mais atraídas para verem o sobrenatural de Deus se manifestar. Tanto faz se é para o bem, se são manifestações demoníacas, principalmente quando a gente assiste a filmes de terror ou em alguns games. Isso também ocorre e eu não sou expert nisso, mas o pouco que vejo nesses games é exatamente isso. Mas voltando às manifestações do bem, é nisso que nós queremos nos ater hoje, ou os milagres. Eu vejo muitas vezes igrejas aí colocando placas, noite de curas e milagres. E essas igrejas elas estão cheias. E elas estão cheias de pessoas que querem alívio de fato para as suas dores, querem alívio para o seu sofrimento. Mas também tem pessoas que vão lá só para ver o show, infelizmente. E aí eu quero levar vocês a entender como Jesus lidava com essas coisas. Jesus fazia milagre para convencer o povo, para ganhar popularidade. Jesus fazia milagre para melhorar aí a arrecadação. Acho que não. Por isso eu quero ler um texto com vocês que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 21 ao 43. Fala de duas situações, de como Jesus lida com a questão do milagre. Marcos 5, 21 ao 43. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento.
No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas a todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Até aqui a palavra do Senhor. Interessante como Jesus lida com dois milagres de uma forma bem diferente. Num, ele fez questão que a pessoa curada se manifestasse, se mostrasse, e a despediu com uma frase que Jesus só fala uma vez, ou pelo menos só é descrita uma vez nos evangelhos. Filha, maneira terna de tratamento. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Na outra situação, ele afasta todos. Só deixa alguns dos seus discípulos, aquele que nós falamos, mais próximos, e os pais da menina, que eles estivessem presentes nesse momento. E deu ordens expressas para que não dissessem nada para os outros. Jesus, ele não estava ali para atrair os holofotes para si. Mas com certeza Jesus nunca aceitou fazer um milagre para maravilhar as multidões ou para impressionar pessoas importantes. Vocês lembram qual foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro que nós temos descrito na Bíblia. Pessoas numa festa que poderia durar alguns dias, e talvez por descuido de algum dos organizadores dessa festa, faltou o vinho. E faltando o vinho, a festa acabaria. E o que chama a atenção é que os milagres de Jesus não contradizem a lei natural, mas repetem a ordem natural ou atividade normal da criação, talvez numa velocidade diferente ou numa escala menor. Presta atenção. Né? Alguns dos milagres que Jesus, eles fizeram o que Deus já tinha feito universalmente, o que nós vemos acontecer na natureza. Explico. Deus criou a videira, ensinou a videira a buscar a água lá pelas suas raízes. E então, com o auxílio do sol, essa seiva ela vai subindo pelo caule, e ela vai para os ramos e vai enchendo as frutas, que são transformadas pelo homem depois em suco. Depois ela fermenta e depois disso ocorre que nem desde os tempos de Noé.
Deus transforma água em vinho. De forma semelhante, os anticorpos que já estão no nosso corpo, eles fazem milagre de cura em nosso corpo todos os dias e você nem percebe. Só que de forma mais lenta, menos sensacional do que as curas que Jesus fazia, como no caso daquela mulher que nós falamos há pouco. Em outras palavras, tudo o que nos cerca, na verdade, é o milagre de Deus. Mas nós só enxergamos como natural. E aqui agora cabe uma frase que eu li recentemente. Presta atenção. Diz assim: embora a fé possa produzir milagres, milagres não produzem necessariamente fé. Embora a fé possa produzir milagres, milagres não produzem necessariamente fé. Vamos olhar para um outro milagre que Jesus fez, que foi a cura de um cego. O texto é longo, mas acho que a maioria de nós lembra dessa história. Jesus vai passando com seus discípulos, quando vem um cego, e os discípulos então perguntam: Senhor, ele é cego, por quê? Ele pecou? Ou seus pais pecaram para que ele nascesse assim? Interessante essa pergunta, né? Como assim? O homem talvez tenha pecado ainda no seu útero? Ainda no útero da sua mãe, no caso, né? Então Jesus responde com muita paciência que nem ele e nem seus pais pecaram, mas para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Logo depois ele cuspiu no chão, fez lá uma massinha, misturou com terra e passou nos olhos do cego. E mandou que se levantasse e ele então se lavasse e ele voltou enxergando. As pessoas então não acreditaram que era o mesmo cego que ficou lá a vida inteira dele pedindo dinheiro. E eles diziam que o cara só se parece com aquele, mas não é o mesmo. E aí os fariseus entraram na jogada e foram investigar a cura. Perguntaram a ele o que havia acontecido, porque era sábado. E no sábado não se podia fazer nada, nem curar. E se era sábado, Jesus não poderia ser de Deus, pois ele não guardou o sábado. Você vê como é que é, a que ponto chega o entendimento humano, não é? E aí então começou aquela briga entre eles, porque alguns diziam que poderia ser um pecador, como é que um pecador podia fazer milagres? E, então vamos perguntar para os pais do cego se ele realmente era cego desde nascença. Então os pais falaram sim. E disseram que falassem com o curado mesmo, aquele que foi curado da cegueira, porque ele tinha idade já para responder por si só. E aí agora eu quero ler com vocês a partir do verso 26 do capítulo 9 de João. Verso 26. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Texto da Bíblia. Ou seja, não adianta, o milagre não produz fé. Jesus nunca encontrou doença que ele não pudesse curar, defeito de nascença que ele não pudesse reverter, demônio
que ele não pudesse exorcizar, mas encontrou pessoas que não acreditavam, que ele não pôde convencer e pecadores que não pôde converter. O perdão de pecados exige um ato de vontade da parte de quem recebe, e alguns que ouviram as palavras mais incisivas de Jesus sobre graça e perdão afastaram-se sem arrependimento. Jesus tinha alimentado 5.000 pessoas, 5.000 homens, e mais mulheres e crianças, e as pessoas vieram e falaram para ele, no verso 30 ainda do capítulo 6, que sinal miraculoso farás para que vejamos e creiamos em ti? Ou seja, aquilo tudo não bastou. As pessoas querem ver sempre mais, não se cansam de ver espetáculo, mas se recusam a receber o perdão que ele nos oferece. Eu creio em milagre, porque vejo todos os dias eles acontecendo em minha volta. Às vezes coisas menores, às vezes coisas grandes, realmente dignas de espetáculo. Eu podia agora mesmo fazer uma lista das coisas que me aconteceram agora em 2 semanas. Eu e minha família somos fruto de um desses milagres, de um desses espetáculos que Deus fez na frente de muitas pessoas. Fomos salvos de um acidente em 2003. A minha neta é fruto de um milagre, porque o Espírito Santo soprou no ouvido do obstetra que faria a cesárea da minha filha, e ele falou, vamos antecipar, porque algo me disse que nós precisamos antecipar. E quando tiraram a criança, ela estava com o cordão sufocando a ela. Um milagre. É um milagre estrondoso, alguma coisa. Não, mas é alguma coisa da natureza, né? Como assim, né? Basta prestar atenção para ver o que Deus faz à nossa volta todos os dias. Aí você pensa, tudo bem. Para você, pastor, aconteceu. Para o pastor Agérison, acontece toda hora. Para fulano de tal, acontece. Por que para mim não acontecem as coisas? E aí eu penso nos discípulos que viram todas essas coisas acontecendo, mas também ouviram de Jesus que eles iriam passar por grandes dificuldades. E a história nos conta que todos, menos o apóstolo João, eles morreram como mártires. João Batista, aquele que antecedeu Jesus, ele foi decapitado e ele não experimentou a libertação dele aqui na terra. O maior milagre de todos, cada um de nós só pode experimentar se der o primeiro passo em direção a Jesus para a salvação. Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. A maioria de nós já experimentou esse maior milagre e o fez mediante a fé. E como diz um autor americano, a fé não é uma apólice de seguro que previne acidentes, mas nos dá a garantia de que possamos enfrentar as consequências. Então, se alguém ainda não experimentou esse maior milagre de todos, venha e dê o primeiro passo em direção a Jesus. Abra a porta para Jesus. E as pessoas que experimentaram milagres de cura adoeceram de novo. As pessoas que Jesus ressuscitou, elas morreram de novo. Mas se você nasceu de novo, deixou que Jesus transformasse a tua vida, nunca mais você vai experimentar a morte eterna, mas vai ter a vida eterna com Jesus. Que Deus nos abençoe no pensar nesse milagre, que nós entendamos cada vez mais que
Deus sabe de todas as coisas. E em todas essas coisas que vocês estão colocando aí como pedido de oração, Deus sabe aquelas que Ele precisa atender de um jeito ou precisa atender de outra maneira. Ok? Mas sobretudo, que a vontade soberana de Deus seja feita em todas essas coisas, sabendo que o maior milagre é receber Jesus na tua vida. E aí sim, confirmar e ter essa certeza da vida eterna aí para você, ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Não desligue ainda, vamos ter um louvor depois dessa música, ok? Paz para todos vocês, que Jesus os abençoe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas